Sim. Ótimo. Bom, então estamos dando início ao ciclo de palestras da Engaja Brasil com a parte de pitch, né? Pitch em projetos, devido à sua relevância em apresentação de pitches com investidores e também uma ideia que a gente tem é que a partir de setembro a gente comece a fazer matchmaking com investidores sociais. Então, para além da plataforma, que é um ambiente até frio, começar a trabalhar na apresentação dos projetos que vocês desenvolvem junto a investidores sociais. A gente, por conta disso, conversamos com o pessoal do Anjos do Brasil e eles muito gentilmente se prontificaram a fazer essa palestra, trazendo um pouco de técnicas e né, ninguém melhor que eles para nos trazer um conhecimento assim tão relevante. Para quem não conhece, falando, o Beni pode até apresentar melhor do que o Anjos do Brasil, né? Mas é a maior plataforma de aceleração de startups do Brasil. Startups usam inovação, tecnologia e eles apresentam seus projetos para investidores anjo, por isso que chama Anjos do Brasil. Beni, cadê você? Podemos te apresentar? Aqui, prazer. Peço desculpa, gente. Meu nome aqui não consegui mudar. Não me chamo comunidade, tá? É Beni mesmo. Mas, enfim, prazer conhecer vocês e obrigado pelo convite aí. Bom, quando você quiser que eu comece, Cristiane, tô pronto, tá? Não sei se você já tá gravando, como que tá. Está Acho que já tá, né? gravando. Boa. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer a presença de todos. Queria só passar aqui uma agenda rapidinho do que eu pensei para a gente, tá? E aí eu vou começar aqui. Vou me introduzir aqui para vocês pelo menos terem uma ideia com quem vocês estão conversando aqui. Aí depois eu vou passar um pouco um panorama sobre investimentos, sobre os tipos diferentes de investimentos, estágios diferentes que a gente investe. Depois eu vou efetivamente porque a Cristiane estava falando agora, né, sobre os pitches e como otimizar essa montagem de pitch. E eu acho importante a gente falar sobre os tipos de investimento, porque dependendo do investimento que você está indo atrás, o pitch tem que mudar, né? O pitch é uma coisa que é muito dinâmica, depende da fase que você está, do tipo de investidor. Você vai mandar um vídeo para eles, você vai mandar só seu deck. Então, tem várias etapas que precisam ser pensadas, né, antes de estruturar. Então, é basicamente isso, tá? Fiquem à vontade para qualquer hora eu vou estar apresentando, então eu não vou estar conseguindo ver. Só ligar o microfone aí, podem me interromper, qualquer dúvida que vocês tenham, ou alguma reflexão que vocês queiram trazer sobre a experiência de vocês, ou algum desafio que vocês encontraram que tem a ver com o que eu estou falando, fiquem à vontade para a gente. Acho que é importante a gente trazer coisas práticas, né, para a discussão. Então, fiquem à vontade, tá bom? Bom, enquanto eu estou abrindo aqui, compartilhar um pouco aqui sobre mim, tá? Sou brasileiro, nascido em São Paulo, e aí, com 17 anos, me mudei para Israel, fui estudar lá, fui estudar empreendedorismo lá, e fiz uma faculdade lá de 3 anos sobre empreendedorismo. Então, a gente tinha bastante sobre como criar uma startup, o que a gente precisa fazer para ela dar certo, quais são os desafios que a gente encontra, e muito disso também era como criar o pitch, né? Só queria confirmar se estão vendo minha tela aqui. Estamos vendo. Boa. E aí, passando esses anos lá, tive bastante experiência lá com o ecossistema, conheci bastante fundadores diferentes, investidores de áreas diferentes e acabei voltando para o Brasil. Trabalhei aqui numa fintech, tá? Uma startup de crédito, uma startup financeira. Participei da operação
depois vim aqui para Anjos, tá? E como a Cristiane estava comentando da Anjos, eu vou passar um pouco aqui para contar um pouco do que a gente faz e de como são as etapas diferentes do investimento e os momentos e como esses momentos impactam, né, na criação do pitch. Bom, aqui é um pouco do que vai ter na apresentação. E, de novo, fiquem à vontade aí, tá bom? Para fazer qualquer pergunta. Bom, falando um pouco da Anjos, a gente é uma ONG e nosso objetivo realmente é fomentar o investimento anjo, tá? E nisso a gente acaba, né, fomentando o crescimento do empreendedorismo de inovação no Brasil, mas isso significa a gente acaba trabalhando só com o investimento anjo, que eu vou ir um pouco mais a fundo no que significa, mas a gente acaba olhando para startups de diversos setores, tá? Desde startups sustentáveis, startups de crédito, startups de saúde, startups de retail, a gente olha para tudo, tá? E aí o que a gente faz é a gente conhece esses empreendedores, estuda a tese deles, e depois a gente vê se faz sentido apresentar eles para os nossos membros da rede, tá? O investimento anjo, ele é muito importante para os empreendedores porque ele é o primeiro investimento que aparece, né? A gente brinca que tem os três Fs, né, no investimento, que são os Friends, Family e Fools, que tem aí, né, que são realmente as primeiras pessoas que entram quando você está com a ideia, você precisa de um pouco de dinheiro, geralmente é algum amigo, alguém da sua família, ou alguém meio doido aí te dá dinheiro, e aí com isso avançando, entra para o investimento anjo, tá? E aí falando da Anjos, a rede ela conecta, né, os investidores com os empreendedores. A gente tem uma parte muito forte de disseminação de conhecimento, que depois, se vocês quiserem dar uma olhada no nosso site, né, anjosdobrasil.net, tem bastante material tanto para empreendedor, quanto para investidor, quanto sobre o mercado, tá? Então lá tem bastante coisa, tem até algum material lá sobre pitch, tem material sobre contrato, tem coisas, materiais sobre a parte jurídica, que é muito importante saber também. Então tem bastante coisa lá, tá? E aí nessa pegada, a gente acaba também atuando em políticas públicas, tá? O Cássio, nosso diretor aqui, fundador da Anjos, ele já trabalha com investimento anjo faz muito tempo, tá? Ele fundou a Anjos em 2011 e desde então ele está sempre tentando facilitar esse processo de investimento e ele acaba fazendo aí essa atuação pública e nas questões de leis e ele ajuda bastante com isso. E a gente também tem a nossa parte que é o Anjo de Impacto, que a gente apoia os negócios de impacto social. Então, a gente olha bastante para startups fora, né, do eixo Sudeste que querem causar algum impacto social, empreendedores que vêm querendo fazer esse tipo de coisa, a gente tem uma área específica que olha só para isso, tá? E aqui, rapidinho, só sobre a nossa rede, tá? A gente tem mais de 220 investimentos, a gente tem mais de 500 membros hoje na rede, a gente já passaram aqui mais de 10 mil startups, então a gente acaba fazendo bastante disso, tá? A gente lê bastante pitch, eu falo até que na minha mesa deve passar aí por mês, tá? Umas 80 startups diferentes, tá? E todo mundo, né, mandou pitch deck. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas como você se diferenciar e como você otimizar esse seu pitch, porque geralmente quando você vai apresentar para alguém, é alguém que acaba tendo contato com muitas startups, né? Você tem uma concorrência grande e é pensar como se diferenciar, né, nessa parte do pitch, tá? Ô, Beni, desculpa estar te cortando, mas só Imagina. para te sintonizar, né? Aqui ninguém é startup, são organizações da sociedade civil que têm projetos para apresentar para empresas ou investidores sociais, institutos ou fundações empresariais também, né? Uhum, Para captação de recursos. Lógico que também podem fazer esse mesmo conhecimento de pitch para pessoas físicas, ou seja, uhum, qualquer ambiente que as organizações atuam, é, a ferramenta, a técnica, o que precisa mudar no pitch, como você colocou, de acordo com quem, o interlocutor, né, o quanto que isso é importante para ele saber,
e como abordar esse pitch. Então, é, Beleza, tá bom. não somos Tá, startups, tá. somos, Não, então, entendi. Não, é que assim, eu entendo que vocês também, né, na hora de procurar investimento, tem uma variedade de opções, né, para pegar esse investimento. Pode ser tanto, né, como você falou, uma empresa, às vezes é uma empresa que quer investir em impacto social, às vezes é uma pessoa física, às vezes é incentivo do governo, né, pegar isso, também alguma coisa incentivo assim. fiscal. Mas é E, sempre doação, patrocínio ou doação, tá, né? nunca tem uma troca, Não não tem tem uma troca de retorno equity. financeiro. Ah, não Não, tem. Tá, o retorno é, vamos dizer, de impacto. entendi. Então, deixa eu pular aqui algumas coisas que estava programado. Mas, enfim, aqui era só dando um geral da Anjos, tá? Vou É passar bem bom eles rápido aqui. saberem, de qualquer forma, é muito bom todos entenderem o que a Anjos faz, todo esse know-how que a Anjos traz, porque a gente tem conversado com o Cássio, né, que é o fundador do Anjos, Uhum, e a gente vai compartilhar muito dos materiais que vocês fazem, porque tem muita similaridade, vamos dizer assim, para esse conhecimento que já tem 10 anos com startups, uhum, pode ser aplicado no terceiro setor para alavancar uhum, investimento social para as organizações. uhum. Não, boa, assim, mas eu acho que eu consegui dar um panorama geral, tá? Aí eu passei aqui rápido por algumas startups que já passaram pela gente e que já saíram, tiveram um exit, né? Que é um pouco diferente do que vocês fazem, mas, enfim. Então eu vou pular aqui essa parte que eu tinha preparado sobre o investimento anjo, tá, em si. Mas eu acho que é importante falar que quem está com o dinheiro, quem está do lado da mesa, ele procura algum tipo de retorno, né? Mesmo se for doação, mesmo se for por equity, e mesmo se o retorno não for financeiro, existe esse retorno esperado, né? O que você vai fazer com o dinheiro e por que eu vou dar o dinheiro para você? Deixa eu até parar aqui. Por que eu vou dar o dinheiro para você e não para outra pessoa que está aqui pedindo dinheiro, né? Eu acho que esse storytelling, né, é muito importante de como você passar para a pessoa que está do outro lado da mesa, que não está no seu dia a dia, que não respira esse problema que você respira, como passar a importância desse problema e como passar que você é a pessoa certa que vai conseguir causar o melhor impacto com esse dinheiro, né? Então, assim, hoje, né, a gente tem muito de inteligência artificial, esses LLMs, né, que conseguem trabalhar em vários aspectos diferentes, e a gente tem visto bastante gente usando isso para criar o pitch, né? Na hora de criar o problema, na hora de usar os textos, usando isso, e acaba ficando meio genérico, né? E às vezes você coloca lá, você entra no chat GPT, em qualquer, né, desses AIs, colocar como fazer um pitch, né? Ele vai te dar ó, os passo a passo e tal, mas você tem que lembrar com quem você está falando e sobre o que você está falando, né? Então, uma coisa que eu recomendo, tem a ordem, né? Que eu não sei aqui quem já fez pitch, quem já usou ferramentas para pitch, mas geralmente tem lá, né? Você vai falar sobre problema, a solução, o mercado, o time e o que você vai fazer com o dinheiro. Geralmente, né, tem esses temas que são falados. Eu vejo muito que as pessoas levam como várias apresentações diferentes, tá? Vou apresentar o problema. Vou explicar o problema, como que ele acontece aqui no Brasil, como que as pessoas têm resolvido ele lá fora, como ele impacta a população, por que a gente deve resolver esse problema. Aí parou de falar sobre esse assunto e aí começa a falar sobre a solução, começa a falar como vocês desenvolveram, qual tipo de desenvolvimento vocês tiveram, como que vocês estão resolvendo, qual o diferencial de vocês. Eu acho que é importante ter na cabeça como conectar tudo isso, como contar essa história de um jeito que não pareça que você está quebrando, né? Então
minha recomendação, geralmente eu vejo as pessoas colocando o time por último, tá? Minha recomendação, quando você for fazer o pitch, é ser a primeira, né? Tem o slide de abertura e já falar sobre o time, tá? Porque, no fim das contas, as organizações, empresas, são times de pessoas, né? São pessoas que têm ideias e executam projetos. O projeto pode ser maravilhoso, mas se quem não estiver executando não for bom, o projeto não dá certo, né? Então, acho que é muito importante você começar falando sobre você, por que você que está resolvendo esse problema, por que você se interessou em resolver esse problema, como que esse problema te impacta, né, no seu dia a dia e o que que te fez dedicar, né, a maior parte do seu tempo em resolver esse problema. Então, é muito sobre conectado, por que você está lá, por que esse problema é importante, e aí daí você já consegue encaixar com o que é o problema, né? Porque como que você contando isso para pessoal, como que ele impactou, como que você chegou nele, ele já puxa para o problema e aí você já puxa para a solução. Então, eu recomendo, né? Como eu falei, não tem regra. Então, você pode começar com problema, você pode começar com um tamanho de mercado, mas eu recomendo você começar, tá? Com apresentando o time, indo para o problema, indo para a solução. Como vocês, né, não fazem um retorno financeiro, eu não sei quem aí já fez pitch, vocês falam sobre tamanho de mercado, sobre, talvez seja alguma coisa sobre falar sobre o tamanho do impacto, sobre como vocês vão, dependendo, né, da tese de vocês, o tamanho do que vocês vão gerar de impacto ou de enfim, da resolução que vocês forem fazer. Eu acho que esse é um papel, um slide muito importante para quem está do outro lado conseguir visualizar onde esse dinheiro vai estar, né? Onde esse dinheiro, como ele vai impactar, né, na operação. E aí eu aproveito aqui também para falar, quem está do outro lado gosta de ver uma coisa organizada, né? Você ter mapeado, você quer uma doação de tanto, ou você quer um investimento de tanto. E você já tem que ter mapeado, e isso tem que ser falado no pitch, eu vou usar tanto disso para fazer isso, tanto disso vai ser para isso. Tanto, enfim, e aí você já consegue explicar as necessidades que vão ser resolvidas com esse dinheiro entrando, né? Então, isso tem que ser uma coisa que tem que ser feito previamente. Não adianta falar, a gente vai colocar metade no comercial para a gente conseguir aumentar as pessoas que a gente consegue atingir e outra metade em desenvolvimento de produto. O que significa colocar no desenvolvimento de produto? Você vai estar contratando pessoas, você vai estar pagando tecnologia, você vai estar, entendeu? Tem que ter essa abordagem de falar exatamente o que você está fazendo com o dinheiro, tá? Isso é um passo importante. E aí, falando um pouco aqui sobre efetivamente, né, o design, o desenho do pitch, que eu acho que é legal falar também, tem que tomar cuidado para não colocar muito texto, tá? Como eu falei, depende bastante se você está fazendo aí um pitch, né, que chama de elevator pitch aí, de 2 minutos, 3 minutos para a pessoa. Se você vai ter 1 hora para conversar com a pessoa, né, numa reunião e tal, ou se é um deck que você vai enviar para alguém e essa pessoa vai ler, né? Eu acho que você tem que ter menos esses 3 pitches e salvo esses 3 pitches, né? Um que vai ser 2 minutos, que você vai conseguir abrir, me falar efetivamente quem é você, por que você vai resolver isso, qual o problema, né? A solução e o que que você precisa e o que você vai fazer com isso. E assim, tem que ser direto e conciso, né? Então, isso é um tipo de pitch. O outro pitch, né, que é esse que eu estou falando, que você tem mais tempo para falar, né, com a pessoa que está colocando dinheiro, nesse caso, você consegue.
dividir, né, esses slides em mais. Para você conseguir, né, quando você vai falar do time, você pode entrar, né, nas suas experiências, no que você já fez antes, como que essas experiências impactam no que você está fazendo hoje. Acho que essas coisas você consegue falar mais quando você tem mais tempo, né? Aí você vai falar sobre a solução, você consegue pegar concorrentes, você consegue pegar métricas que validam o que você tem feito, né? Métricas, às vezes, depende, né, do que você faz, mas quantas pessoas já foram impactadas, qual foi o feedback dessas pessoas que você impactou. Então, ter essas coisas num pitch mais longo é importante, tá? E aí, quando eu estava falando sobre isso de ter muito texto, ter imagem, ter essas coisas, se você tem tempo para falar, você consegue dividir em mais slides e deixar mais fácil da pessoa que está te ouvindo conseguir realmente prestar atenção no que você está falando e ter lá só uma coisa importante que está lá. Não vai estar lá a descrição do problema inteiro, a um parágrafo, porque aí, enquanto você está falando para ele, né, sobre o slide, a pessoa está lendo, aí ela se perdeu, e aí, dependendo se ele está numa sala, né, e está passando na TV o pitch, vai estar uma letra pequena, tem que pensar, né, em como otimizar essa questão visual para quem está do outro lado conseguir prestar atenção no que você está falando e conseguir bater o olho no slide e já entender o que o slide está falando, né? Às vezes eu me pego recebendo pitch, tem uma foto com um texto em cima, e aí embaixo tem outro texto, e aí tem um gráfico, e aí você começa a ficar meio perdido. Então, acho que é muito importante você ter uns slides limpos, tá? Isso eu estou falando nesses primeiros dois casos, né? Que é o elevator pitch, que é esse que você vai ter que falar rapidinho, e esse de 1 hora. Esses dois tem que estar limpinho o slide, porque o importante é o que você está falando, tá? Não é só o que está lá. E aproveito para falar também para usar fundos neutros, tá? Não colocar uma imagem de floresta, não colocar um negócio assim, depois com um texto em cima, porque peca, né, um pouco na hora que o investidor ou a pessoa do outro lado, ela está de olho. Então, tomar bastante cuidado na hora de formatar para que seja visualmente apelativo para a pessoa conseguir olhar, bater o olho. Então, geralmente o que eu falo é fazer um fundo neutro claro, com letras escuras, ou o oposto, um fundo escuro com letras claras, que seja fácil de ver, né? E letras grandes. Então, se é uma letra pequena, você não sabe com quem está falando, pode ser uma pessoa um pouco mais velha, alguém que está usando óculos. Então, se atentar bastante mesmo no slide em si, para ele estar bonito e fácil de visualizar, tá? E aí, como eu comentei, né, eu divido geralmente nesses três tipos de pitch. O terceiro é um que provavelmente a pessoa, quando acabar a reunião, vai falar: gostei, você pode me mandar o seu pitch para eu dar uma olhada, para eu conseguir passar para as outras pessoas? Aí sim, esse pode ser um pitch com mais texto, tá? Então, o que eu recomendo é realmente ter esses três montados. Eles vão contar a mesma história. O que muda é o aprofundamento que cada um vai ter em cada etapa. E o que muda também é essa questão visual. Então, esse último, eu recomendo ser um pitch completo, mas também não pode ser um pitch aí com 30 páginas, né? Porque aí a pessoa do outro lado vai receber, ela nem vai querer, né, passar por tudo e tal. Tem que lembrar que as pessoas estão olhando bastante coisa. Então, o que eu recomendo para esse último? Tentar ser direto no que está escrito, conseguir passar o que você geralmente passa falando, tentar passar isso, mas não precisa ser todas as palavras que você fala. Tem que ser os bullet points importantes do que você geralmente fala quando você está passando por esse slide e de um jeito, de novo, visualmente que faça sentido, tá? Eu acho que isso é muito importante tomar esse cuidado de como você monta. Outra coisa, né? Como eu tinha comentado no começo, hoje, né, com essas ferramentas de inteligência artificial, eu acho ótimo usar, eu acho que precisa usar. Quem não está usando,
enfim, tá pecando, porque elas ajudam bastante, mas você tem que trabalhar as informações que elas trazem, né? Às vezes, eu bato o olho no pitch, eu falo, ele colou direto do chat e, tipo, se ele não tá tendo nem o tempo para arrumar aí um textinho 2 minutos, eu não vou querer colocar meu dinheiro nele se ele é, enfim, preguiçoso ou não olha para os detalhes desse jeito. Então, acho que é importante estar de olho nos detalhes que você coloca, usar a inteligência artificial para conseguir consolidar, né? Às vezes você pode até gravar o seu pitch e falar, me ajude a consolidar isso em alguns slides, como você separaria os slides de problema em alguns slides diferentes, baseado no que eu estou te falando, baseado no meu problema. Enfim, eu acho que é importante usar, mas baseado no que geralmente você apresenta para tentar ser o mais direto possível e o mais simples possível para quem está do outro lado, tá? Outra coisa, gente, de novo, se vocês quiserem me interromper, eu não estou acostumado a falar tanto, tá? Então, fiquem à vontade. Outra coisa, como vocês estão todo dia trabalhando com isso, respirando isso, vendo problema, quem está do outro lado não está vendo isso todo dia. Então, às vezes, tem coisas que são simples para vocês que para quem está do outro lado não é. Então, eu recomendo, às vezes, você até treinar, falar com alguém, algum amigo, algum familiar que não sabe muito o que está fazendo, e ver se você consegue explicar a ideia em 30 segundos. Em 1 minuto, se você consegue explicar para eles. E ver se eles realmente conseguem entender. Porque às vezes você vai, aí você volta, aí você se perde no caminho. Então é importante treinar, é importante falar, tá? E é importante entender que quem está do outro lado, às vezes não tem o conhecimento que você tem sobre isso, então você precisa falar com termos, talvez que a pessoa entenda, às vezes não usar termos tão específicos, para que quando você fale com ele, ele consiga entender, né, bem o que você está falando. Então, assim, recomendo super, tá? Você vai ter alguma reunião com algum investidor, ou alguma pessoa que vai, alguém do governo, qualquer coisa, faz o pitch para 2, 3 pessoas antes. Vê se essa pessoa conseguiu entender o que você estava falando, vê se essa pessoa conseguiu sentir o que foi transmitido, né? O que você queria transmitir, pelo menos, para ela, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, essa questão de treinar. E assim, eu imagino que tem algumas pessoas aqui que já fizeram várias vezes, uma hora, de automático. Você consegue fazer o pitch assim, sem olhar para o slide, você vai passando e você tem que estar aqui, tem que estar na ponta da língua, tá? E tá pronto para potenciais perguntas, né? Então, assim, você sente que, pô, isso aqui foi uma pergunta que eu recebi em algum outro pitch, ou acabou a apresentação, se fala, e aí, se tem alguma pergunta sobre, né, o meu projeto, tem alguma coisa que você quer que eu esclarecesse, e tem uma pergunta que está regular, que as pessoas estão aparecendo, que estão aparecendo regularmente. Vale colocar isso no pitch, às vezes, ou vale colocar isso no seu discurso, né, para que vocês, cada vez que você faz o pitch, ele vá melhorando. Então, acho que isso é muito importante. E, às vezes até pedir um feedback, né? Por exemplo, a gente tem alguns empreendedores que vêm falar com a gente. Aí eles falam tal, e assim, eu tenho bastante coisa para falar para eles. Eu falaria, cara, esse slide eu não estou conseguindo entender o que você quer dizer com isso, esse gráfico não tem a ver com o que você está falando, entendeu? Tem algumas coisas, só que a pessoa parece que já sabe de tudo, não quer perguntar, e aí eu deixo passar, entendeu? Mas se você fala, cara, eu tô querendo melhorar, o que que você acha do que eu tenho falado? Deu para você entender o que eu quis dizer? Faz sentido esse problema? É bom também para você ir melhorando o pitch, tá? Acho que alguém tentou falar alguma coisa. Bom, só- é, e bom, mas eu acho que de falar para vocês, tá? É basicamente isso. Não montei
né? O que eu tinha apresentado era mais para falar sobre os tipos diferentes de investimento, os estágios diferentes que se entram e como falar com esses estágios diferentes. Mas, enfim, espero que esse overview geral, assim, que eu dei sobre montar os pitches tenham agregado pelo menos algum valor para vocês ou trazido alguma reflexão, né, na hora de montar. E eu fico aberto aqui, caso tenham qualquer dúvida ou algum feedback que vocês já receberam sobre um pitch de vocês, à vontade. Cris, eu não Beni, sei se você pensou em mais alguma Beni, coisa. sim, foi super claro, mas eu queria saber se existe algum material de modelo para pitch, para esses. Uhum. Eu entendi que são três pitches. É o curto. Curto significaria o quê? Até 10 minutos ou menos? Menos. Até Então, 5, eu diria. até 5 minutos. Então, são essas questões que a gente precisa saber. Para um Uhum. matchmaking que a gente quer trabalhar, é o curto que a gente vai usar, Isso. certo? Então, tem modelos do curto para compartilhar conosco? Tem, ó, a maior diferença entre eles, geralmente é essa mesma estrutura, tá? Eu vou repetir aqui o, os itens que têm que estar presentes, tá? Os itens que têm que estar presentes são o time, problema, a solução, o mercado ou o contexto, né, dessa solução que você está criando. Por isso entra tanto quem são os competidores, quem mais está tentando resolver esse problema, qual que é o, o impacto que você vai conseguir gerar nesse problema. Por exemplo, se a gente está falando de desmatamento, quais são as áreas desmatadas que você vai conseguir ir atrás disso, né? Então, isso está, eu diria, né, no mercado. Aí falar sobre o produto, né, sobre o que vocês fazem hoje, sobre como que vocês chegaram nisso que vocês fazem hoje, e aí o que vocês querem, né, adicionar no produto de vocês. E por último, o objetivo e o use of proceeds, que a gente chama, que é o que você vai fazer com o dinheiro entrando, tá? E reforço de novo a importância, né, do storytelling, de conectar tudo isso. Sobre material, eu vou. A gente tem aqui no site, depois eu vou pegar o link aqui, tá? E aí, ou te mando, Cris, ou eu coloco aqui no chat, tá? Mas, e aí, vou. Pode me mandar que, se tiver que adaptar para terceiro setor, eu vou trabalhar com a Karen ou Tá. com o Cássio, porque, porque pode ter uma confusão de startup Uhum, com projetos do setor social, concordo, ambiental. concordo. Aí você comentou do longo, né? O longo é de 1 hora, não é? Então, por exemplo, quando eu digo que assim é 1 hora, é mais quando você vai ter uma conversa, né, com essa pessoa, você marcou de visitar, ela falou, vem aqui me apresentar a sua ideia, e aí você vai lá e você precisa ter um material mais detalhado, tá? E quando eu digo mais detalhado, é que você consiga dissecar um pouco mais do que você faz. São esses mesmos tópicos que eu comentei, só que é você ir mais a fundo neles. Então, digamos, eu estou fazendo um de 3 minutos aqui, estou falando sobre, enfim, minha empresa de garrafinha que eu tenho, vou falar sobre o time, vou falar sobre mim. Bom, eu sou o Beni, né? Eu trabalho com produtos de varejo faz tempo, já trabalhei em várias lojas e vi o produto que era mais vendido eram garrafas. Vi uma oportunidade de criar aí, com a minha expertise de vender vários objetos, vender uma garrafa, e agora estou vendendo garrafa. Falei rápido do porquê, quem sou eu e por que eu estou fazendo isso, né? Agora, se eu tenho um tempo para sentar com você e conversar, eu vou mais a fundo. Eu vou falar sobre por que eu gosto de vender garrafa, porque eu acho que vender garrafa é importante. Eu vou ir mais a fundo
em cada etapa. Agora eu estou falando só sobre mim, mas eu vou mais a fundo também no porquê minha garrafa é boa. Por que que a minha garrafa gela mais do que a garrafa dos meus concorrentes? Por que que a minha garrafa eu consigo fazer ela sair mais barata? Por que eu consigo colocar uma margem maior nela? Porque, entendeu? E você vai indo mais a fundo. Não necessariamente você precisa ter mais slides. Só que os slides te ajudam a te guiar para você também não esquecer de nada, né? Porque se você fica numa conversa muito grande, beleza, às vezes o cara vai te levando, outra pessoa vai te levando na conversa, quer saber de coisas específicas, aí você vai indo com ela. Mas às vezes tem tanta coisa que é importante você falar, que se você não tem um guia, você não tem uma estrutura, você acaba se perdendo. Então, às vezes, dá até para ser, você tem esse slide grande, né, de 1 hora, você oculta alguns slides quando você vai fazer uma apresentação mais rápida. Então, às vezes é a mesma apresentação, mas você só mostra menos dela, entendeu? Então, é a mesma estrutura. Então, quando a gente mandar algum o material, provavelmente é o mesmo material, só que você precisa adaptar ele para, né, o momento ou a quantidade de tempo que você tem para apresentar, tá? É, tem, Agora, é, é normal fazer ah, vídeo, vídeo de pitch sim, para matchmaking, que a gente está com essa ideia. Nossa ideia inicial era até sair daqui dessa apresentação, dessa reunião, com uma lição de casa para todas as organizações tentarem, a partir desse conhecimento, fazer o pitch curto uhum, de apresentação. De repente, pode ser a fala, né, do pitch apresentando em slide ou é a pessoa falando? Qual que é o melhor que vocês orientam para apresentar para investidores? eu acho melhor ter o rosto e a apresentação. Tem O rosto e algumas apresentação. ferramentas, tem algumas ferramentas que dá para você se gravar e só passando slide, mas eu acho bom ter o slide, tá? Acho que O ajuda rosto com a apresentação, tentar fazer o pitch em 5 minutos. isso. E como eu disse, eu recomendo você treinar, né? Que às vezes é estranho também, né? Sentar na frente da tela e falar. Às vezes, talvez até pedir para alguém sentar na sua frente para você falar com as pessoas. Mas eu recomendo treinar, tá? E bom quando você treina, às vezes você fica muito tempo em um e aí não fica falando mais rápido e vai cortando as informações que você queria falar. Então, é bom ter o slide que ele te guia também, tá? Mas geralmente são pitches quando você está em matchmaking, são assim, 5 minutos, tá? 5 a 7 no máximo. E esses eventos de matchmaking, até que eu sei que vocês fazem bastante, né, Beni? Vocês enviam para os investidores os vídeos pelas causas ou pelos interesses dos investidores e aí marca um dia para encontro, para Então, aprofundamento? a gente faz a curadoria aqui, tá? Dos projetos que aparecem na equipe de investimento. Então, a gente conversa, né, com todas, a gente analisa todas as startups. A gente chega aí em três que a gente quer apresentar para eles. Quando a gente chega nesse número menor de três, a gente convida os investidores para um evento. Às vezes é presencial, barra híbrido, e às vezes é online. E a gente chama essas startups para fazerem 7 minutos de apresentação e depois 7 minutos de perguntas e respostas. E aí são só três, né? Porque mesmo se forem só três, já dá 1 hora e meia de evento, né? Com as pausas e sendo 7 minutos, 7 minutos, acaba sendo aí 1 hora e meia de evento com três. Então a gente apresenta poucas, a gente não acaba mandando vídeo de todas para eles, tá? E aí, geralmente, elas mandam o deck para a gente também, tá? E aí a gente tem os dois, aí depois a gente manda para os investidores o deck, para eles conseguirem analisar e conseguir.
porque às vezes você coloca no deck também, né, alguns valores que talvez você quer que eles vejam, mas que, enfim, na hora não dá para falar, aí depois você manda e eles conseguem ver alguns números que sejam importantes. Mas é importante um vídeo curto de 5 minutos para Sim. apresentar e a gente tem na plataforma um lugar para colocar vídeos nos projetos e a gente pode apresentar para algumas empresas, mesmo não estando na plataforma. Ah, legal. Então a ideia do matchmaking não é ser ao vivo, é, é Pois conectar. poderia trazer por temas, porque são várias causas sociais, públicos beneficiados, e aqui temos organizações diversas, né? Uhum, E aí, algum tema que a gente veja, a gente vai organizando eventos por tema, né? uhum, Para apresentar, para aproximar, para tirar dúvida, para ter esse contato mais humano, além de uma plataforma, que era o que a uhum, gente está querendo também que aconteça, né? Sobre falar, começando do time e tudo mais, como a gente fala, né? E é muito forte. O nosso pitch, né? Nós também temos um pitch para empresas. É, a gente tem essa preocupação, e todas as organizações que estão membros da Engaja também entendem essa mesma questão, de ser um ambiente seguro para o investimento social. Por quê? Porque não é só o projeto que importa, para além do projeto, quem está por trás do projeto. Então, uhum, as organizações é, estão aqui, a gente tem aqui lideranças, né? uhum, Organizações que entendem a importância de uma governança, de uma gestão institucional consolidada. E então, lógico que o time de cada projeto vai ser uma fala do pitch de cada projeto, porque cada uhum, projeto pode ter um time diferenciado para falar para o investidor. E no uhum, final, sempre vem a captação, né? Sempre vem no final, o que nós queremos, né? No fim, uhum, nós queremos tanto de valor, de investimento nesse projeto, né? Devido a toda a importância que ele gera. uhum. Uma pessoa que levantou a mão aqui, a Natália. Oi, posso falar Com certeza. Por rapidinho? favor. Bom, primeiro eu queria agradecer e parabenizar a importância de palestras como essa. E eu queria só trazer um case de sucesso que a gente teve recentemente, que nós fizemos um pitch deck, né, para um edital, que é o edital do Regenera Rio Grande do Sul. E ele foi um pitch completamente diferente. Por quê? Porque a gente fez ele em coalizão, né? Então Uhum, a gente usou o pitch deck da Escola do Desnegócio, né? E uma metodologia baseada na vivência prática. Então eu acho que além de tudo isso, quando a gente faz um pitch, né, não só da nossa organização, mas a gente trabalha em coalizão, foi um trabalho bem árduo, assim, mas foi um trabalho bem importante e que trouxe essa transversalidade de saberes, né? Então a gente acabou juntando aí, né, os saberes deles com os nossos saberes para submeter o projeto. Só que a gente fez uma construção coletiva, inclusive com as organizações locais. E só para trazer, foi um desafio bem grande quando a gente pegou a turma do Giló, a gente pegou o NU, a gente pegou o Desnegócio, para fazer um projeto no território lá do Rio Grande do Sul, que é um edital voltado para os desastres climáticos, né? Então, eu queria só falar que a importância do pitch quando a gente faz ele, né? E já foi falado do como apresenta, fazer um pitch uhum, também com a Lisão foi um desafio muito grande e no final ficou um documento assim que eu nunca tinha visto na vida, né? Porque você tem o pitch da sua organização, o pitch de outra organização, o pitch da organização, das organizações locais, o pitch que era o projeto em si, e quando a gente juntou para fazer um grande pitch deck, nós ficamos assim, a gente começou a aplaudir numa reunião quando a gente finalizou, porque foi um desafio tão grande. Às vezes a gente pensa que fazer um pitch é algo, né, com tudo isso que você falou,
Mas quando você junta outras, você tem que elaborar algo que assim não pode ser algo grande, tem que ser algo muito pontual, trazer a situação problema, trazer a solução. E ele foi um pitch baseado assim, existe um recurso do Regener e a gente teve que juntar para dizer que nós temos a intenção, e já tivemos cartas de outros apoiadores e outros financiadores, e quando a gente finalizou, a gente falou, caramba, que trabalho que a gente teve para fazer. E brincadeira à parte, mas não é brincadeira, foram 2 meses de trabalho para montar o projeto, e o resultado mesmo, quando a gente foi submeter, era o documento mais importante, era o pitch deck, e como que a gente conseguiu organizar, foram 9 instituições para fazer um pitch deck, assim. Então, só queria trazer que, além do pitch que a gente tem nas nossas organizações, a gente às vezes entra em projetos que você precisa fazer um pitch em coalizão, né? Então, era algo que a gente, a turma do Giló, nunca tinha feito na vida. Mês passado, a gente também submeteu um edital do exterior e também tivemos que fazer um pitch com outras organizações, né? Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido de como elaborar um pitch que realmente o investidor olhe, né, e fale, realmente vale a pena investir nisso. Então, só queria trazer que, além dos pitches que a gente tem, nossos mesmo, das nossas organizações, o quanto que trabalhar em coalizão é fundamental também nesse processo, né? Então, só queria trazer aí que o desafio de montar um pitch não é tão... É um desafio, não é algo tão simples, né? Para quem já montou, para quem trabalha com isso. E o olhar do investidor, né? Aquilo que ele realmente precisa ver e se engajar para contribuir aí, né? Então, só queria trazer isso, porque para nós, eu não estou sozinha aqui, estou com a Tassiana, ela é do departamento financeiro, então a gente teve esse desafio de juntar o que era a missão, visão, com a questão financeira, com a questão de parceria, e foi muito bacana, então só queria trazer essa fala, assim, dizer o quanto que esse assunto é importante. Muito legal. Obrigada, Natália, por compartilhar. Realmente Eu que interessante. agradeço. Realmente interessante, porque cada trabalho, por exemplo, dessa coalizão, eu imagino que o impacto foi muito maior e o investidor viu o resultado numa abrangência maior, né? Acho que cada vez mais é uma tendência, né? Trabalhar em rede, trabalhar não sozinho, né? Não dá para a gente resolver todos os problemas do mundo. E trabalhar em rede, coalizão, como você trouxe, é muito importante. Com certeza. Depois, se quiser, eu até posso, se alguém tiver interesse, compartilhar no grupo lá como ficou esse Com pitch deck. certeza. Se houver interesse, eu mando para Sempre vocês, há. sim. Então, Conhecimento nunca é mas a gente demais. sempre pergunta se pode, né, Cris? Pode, pode. Legal. Tá bom. Eu acho muito legal também que tem esse ponto, né, que você tem que pensar com quem que você está falando, né? Às vezes é um edital, às vezes é uma empresa, às vezes é uma pessoa. Então, pensar, né, que no fim do dia essa pessoa quer, né? Como você quer passar para ela, ou comunicar que você consegue fazer o que ela quer, né? O governo quer uma coisa, a pessoa física quer outra. Alguns editais têm alguns requisitos que você precisa para passar, né? Então, como você apresentar esses requisitos. Então, eu acho muito legal esse trabalho e eu imagino que você tem que estar sempre aprimorando, né? Como você falou, já fez outro de coalizão, provavelmente vão ter mais para frente. Então, eu acho que é muito legal isso. Obrigado, Natália. Eu que agradeço. Pessoal, vamos aproveitar, temos meia hora aqui para perguntas. Quem já fez pitch, quiser compartilhar também. Ricardo, Oi, Cristiane, tudo bem? Boa tarde. Eu boa coloquei uma tarde. pergunta no chat aí, se Ricardo. é, olhada, por favor. Beni, conseguiu ler? Boa, boa, Ricardo. Então, como
eu estava comentando no começo, o nosso papel aqui da Anjos é conectar, né, os empreendimentos com os investidores. Então, no fim do dia, a gente tem que tentar endereçar os interesses dos investidores, tá? Então, a gente sabe, né, que hoje a taxa de juros está super alta, então quem quer fazer dinheiro provavelmente não está investindo em startup, está deixando o dinheiro aí em renda fixa ou em alguma outra coisa, mas a gente sabe que tem um interesse em ter um retorno financeiro, tá? Então, geralmente, nossos membros, eles querem algum retorno financeiro. Então, quando a gente olha para negócios sociais ou negócios de impacto, a gente olha também qual vai ser o retorno disso. Porque se for uma coisa que não vai ter retorno nenhum, não se aplica muito à nossa tese de investimento, tá? Não significa que não tem, né, outras pessoas olhando, mas na nossa tese acaba entrando coisas que tenham essa pegada de trazer um retorno. Então, se é um negócio social, a gente tem visto bastante EdTech, tá? A gente tem visto startups que querem, né, transcrever linguagem de sinal para áudio, para quem está em videochamada conseguir ouvir. A gente viu umas startups de aula de inglês. A gente tem visto startups de negócios sociais, mas elas têm essa pegada de retorno financeiro também, tá? Então, essa é um pouco a nossa visão. A gente olha, a gente investe, mas tem que ter esse lado de retorno. Não sei se respondeu o que você estava querendo Não saber. respondeu, é isso que eu queria perguntar. Mas o objetivo é esse, né? Se vocês enxergam isso como negócio, porque do nosso ponto de vista também, negócio social é aquele que tem um retorno financeiro e tem um impacto social. Esse é o Uhum, conceito, né? legal. Então sempre tem um E retorno assim, financeiro. O que a gente chama de negócios sociais lá é isso. legal, legal. Eu vou deixar aqui o convite também, eu vou colocar aqui no chat, que a gente acaba tendo, tá? A gente recebe, né, startups barra projetos com foco de inovação sempre, tá? E a gente tem um link, eu tô pegando aqui o link, para quem tiver interesse de submeter para análise, pegar aqui, fica à vontade que o time recebe aqui. Ai, boa. E aí, Marlon, tudo bem? Prazer. Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. Tá bom. Para quem não me conhece, eu sou Marlon Souza. Estou aqui hoje participando em nome da Cidadão Promundo, que é uma ONG que ensina inglês para pessoas de comunidades carentes no Brasil, através do voluntariado. E atuo nela já há mais de 10 anos. E trabalho no terceiro setor há mais de 10 anos, assim, trabalhava, né? Mas também transitei um pouco nessa questão de negócios de impacto social. Fiz um programa de aceleração do Shell Iniciativa Jovem, que era o CIET, e atualmente estou fazendo um mestrado de inovação de produtos e processos aqui em Portugal, que tem também essa proposta de desenvolver negócios, né? Então, posso falar aí com esses dois olhares, né? Tanto do negócio de impacto socioambiental e também da minha atuação de 10 anos no terceiro setor. Eu achei a apresentação muito boa, senti falta um pouco do que a Cris comentou, de alguns modelos mais de exemplos para a gente conseguir, ou para ficar assim, mais concreto, mais tangível. Depois eu posso tentar ver também o que eu tenho aqui de conteúdos para poder compartilhar, Cris, com você, porque no meu mestrado a gente usa muito de base, na Shell também usei bastante coisa, mas eu acho que uma coisa que foi falada, que eu acho super importante nesse processo de captação de recursos, seja, né, por organizações sem fins lucrativos ou negócios de impacto social, é a gente definir e saber com quem a gente está falando, assim, porque eu acho que muitas das vezes, eu já participei de algumas reuniões, onde eu via pessoas indo
montando completamente uma apresentação, mas não era para aquela pessoa que ela tinha que falar aquela apresentação, e aí, tipo, caramba, a gente sabe o quanto que é difícil, né, conseguir o momento de ir lá e apresentar um projeto, então, às vezes, você não tá, você montou uma apresentação para poder, sei lá, captar recursos, mas não é com aquela pessoa que você vai apresentar. Então, acho que pesquisar bem quem é a pessoa, qual é o cargo dela, qual é o poder de nível de tomada de decisão que essa pessoa tem. Uma coisa também que foi falada é se preparar para quais possíveis perguntas vão surgir, quais são as respostas que a gente vai dar e preencher essas lacunas com coisas para a gente já se respaldar. E uma coisa que a Cris falou sobre a questão de captação de recursos, na CPM, a gente trabalha muito em questões de parceria, né? Então, as aulas são ministradas em espaços cedidos de escolas, de outras ONGs, enfim. Então, não necessariamente todo pitch que a gente vai fazer é relacionado com captação de recursos. Então, por isso que a gente precisa saber exatamente o que a gente está buscando. É dinheiro? É sessão de espaço? É um coffee break? É materiais de merchandising? E aí, cabe a gente ter um pitch específico para poder falar de acordo com o que a gente está buscando. E também, para não me alongar, tem aí esse pitch de 3 minutos, mas tem até um outro que é mais reduzido que a gente faz, que é o que eles chamam de elevator pitch, né? Que é o pitch de elevador. Então, assim, você tem 1 minuto para poder falar o que você precisa. E uma coisa que eu aprendi muito aqui no meu mestrado é que você é a última coisa que importa. Então, assim, você fala de você no final, depois que você cativou a pessoa. Então, assim, você precisa dizer qual é o seu problema, o que você precisa, o que você está buscando e tudo mais. A pessoa fala, caraca, não, uau, pô, muito bacana. Quem é você mesmo? Aí você fala quem é você. Eu sou Marlon, poxa, trabalho na CPM há 10 anos, uma ONG, pô, super bacana, a gente atinge mais de 4 mil voluntários, não sei o que, não sei o que. Então, no final das contas, do meu ponto de vista, nós somos o que menos importa no momento de pitch, assim, né? Porque a gente não sabe quem está falando, a gente tem que vender a nossa ideia muito rápido. E o que as pessoas mais têm de precioso hoje, além, obviamente, do dinheiro, é tempo, né? Então, a gente precisa conseguir captar muito bem a atenção das pessoas na sua plenitude para depois, e aí evoluir para pega um pitch de 1 minuto, depois amplia para um de 3, para um de 5, um de 10, até chegar ali no de 1 hora. Então, fica aqui minha meia dúzia de contribuições. Obrigada. Valeu, Marlon. E eu, assim, eu concordo e agradeço você trazer isso também, que era um ponto que eu até queria comentar, acabei não comentando isso, que a ordem, é como você falou, depende. Cara, depende se você já tem, né, um produto estruturado, se você já tem isso engajado, cara, talvez seja realmente mais legal falar sobre o impacto que você já está causando do que quem é você. Às vezes, se você só tem a ideia, se você ainda não tem, né, a coisa em prática, talvez o seu maior asset, né, é você e as suas habilidades, por você ainda não ter nada. Então, depende, né? A ordem, você precisa pensar no que faz mais sentido para a hora que você está fazendo o pitch, né? Eu concordo, tem que ter alguns pitches diferentes para você estar pronto e ou revisar ele antes de entrar, né, numa reunião e, como você falou, pesquisar. Acho que isso é muito importante saber, né, com quem está falando, né, se ele é tomador de decisão ou não, se ele gosta desse tema, se é um tema que ele já tem trabalhado e como você consegue usar as experiências passadas dele para cativar ele, né? Acho que tudo isso entra aí nessas técnicas aí de venda, né, entre aspas, porque no fim você está tentando vender sua ideia, né? Mas legal, obrigado, Marlon. Excelente contribuição de quem já fez pitch e tem também um conhecimento voltado aí para o terceiro setor. Obrigada, Marlon. Sabe o que eu vou compartilhar da minha experiência um pouco aí para vocês, aí vocês queria ouvir mais gente aí, vamos trocar um pouquinho mais, pessoal. Onde a gente mais peca?
Onde que a gente pode estar mais pecando? Quando faz pitch, ou quando, né, quem nunca ouviu falar em pitch, quando a gente vai apresentar o problema, o projeto para captação de recursos. Basicamente é isso que a gente está buscando. Onde a gente mais peca é no detalhe, né? É já chegar com uma solução detalhada, ao invés de mostrar o contexto do problema que a gente que é possível resolver a partir da solução que você vai passar na sequência. Porque para cativar uma pessoa, quando você chega com muito detalhe, já cansou. É o que eu sinto, e eu já fiquei do outro lado, né? 30 anos na mesa de empresa. E, então, assim, eu não conheço, tem que entender, a gente tem que entender que o mundo corporativo desconhece o S e o E do ESG, eles não sabem nada. Quem sabe, quem domina é o terceiro setor. E é onde a gente tem que mostrar esse conhecimento. Então, o contexto do problema, eu acho que seria o primeiro. É o principal. É esse contexto onde você está inserido no seu projeto, na sua organização, vivendo dia a dia para resolver e melhorando a solução. Tenho certeza disso. Mas o contexto está ali, né? Então, tem que ter dados. Tem que ter dados do governo, tem que ter dados para falar, né, do contexto do problema que está sendo, que a sua organização está ali para resolver, ou para ajudar a resolver, obviamente. Passado pelo contexto, aí vem o seu produto, a sua solução, a sua metodologia, porque a dor que a gente tem, tá todo mundo aqui, dá para trabalhar em rede, dá para fazer mais ainda, mas por que o investidor vai escolher você? Né? Daí sim, pode ser que entra o time, aí sim entra a tua metodologia, aí sim entra o seu histórico, e aí você vai cativar ele, porque que vai escolher você, a sua organização, o seu time, e aí fazer a doação para você, e no final tem que ter o que você precisa, entendendo com o interlocutor, né, com que você está falando, no final, o que você vai querer dele, né, para fechar o pitch. É assim que o que eu estou querendo só trocar o que eu penso, queria ouvir vocês um pouquinho, e Karen também, que está aqui, que é da Engaja, ouvir um pouquinho vocês, para a gente trocar porque a gente vai ter que sair daqui hoje, essa é a nossa missão, tá, pessoal? Com uma lição de casa. Vamos todos trabalhar em pitch. E aí, eu vou pedir para, durante o mês de agosto, ir nos enviando, e a gente vai melhorando, a gente vai buscar, Marlon falou que pode compartilhar, a gente vai ver com anjos os modelos, para a gente poder compartilhar, e quem nunca fez começar a fazer, quem já fez, né, que domina melhor ainda, mas a gente tem que estar ligado nos erros comuns. E normalmente a gente tem tanta paixão no que a gente faz, que a gente entra no detalhe do detalhe, que não é importante para o cara que vai decidir. Aí você vai perder aquele momento mais importante, que era crucial para você receber o recurso ou ajuda pro bono, enfim, pode falar, Manuel. Já falei demais. Bom, eu acho que a visão do pitch, quando a gente fala de investidor social, usando um pouco de tudo aquilo que já foi dito, é realmente identificar quem é esse investidor social, se ele está alinhado com as causas que estão dentro das nossas organizações sociais, porque muitas vezes não dá para a gente levar uma causa para esse investidor que ele não tem nenhuma sinergia, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha o pitch, o primeiro passo é identificar efetivamente o perfil desse investidor social, se ele já faz algum tipo de ação ou não, e levar quais são os nossos objetivos, quais são os nossos projetos, para, assim, fazer a captação de recursos
para um projeto, enfim. Mas tem essa questão muito prática e que muitas vezes a gente se perde na hora de formatar essa apresentação curta e objetiva. Então, como o próprio Marlon mencionou, como o próprio apresentador, que eu esqueci o nome agora, me perdoe, a gente tem isso, bem, a gente precisa estar com isso estruturado. E essa questão do pitch ainda é muito incipiente para muitos, né? Ainda falta um pouco da metodologia para a construção do pitch eficiente, seja ele para o investidor social, seja ele também para fazer a captação do investidor anjo. Então, quando a gente busca esse tipo de modelo, seria bacana se tivesse algo já vindo do Anjos com essa perspectiva de investidor social, efetivamente. E aí eu acho que a construção a 8, 10, 12, 20 braços, para que a gente tenha um pitch adequado, é muito eficiente. Obrigado. Quer contribuir? Luiz. Oi? Ouviu meu nome? Luiz. Luiz. Eu estava escrevendo aqui no chat, mas resolvi falar. Achei mais fácil. É que eu tenho que sair agora. A Thaís vai continuar trabalhando com essa parte aqui na Fundação de Captação de Recursos. Ela vai continuar até o final. Mas assim, eu achei muito importante o que o Beni apresentou, e a proposta da Engaja também eu achei assim muito interessante a gente praticar essas apresentações para a própria Engaja e entre a gente, provavelmente também, não sei qual era a proposta da Cristiane, mas eu acho que vai ser muito bacana isso. Isso vai trazer um pouco mais de consistência para as apresentações que a gente vai poder fazer daqui para frente, né? Então, agradecer a todos vocês e desculpa que eu tenho que ser um pouco mais cedo, mas fica um representante nosso aqui. Não, imagina, Luiz, você é sempre bem-vindo. Vai ficar gravado, a gente compartilha e depois você vê o finalzinho. Mas obrigada, viu? De nada. Oi, Karen. Não, a minha contribuição acho que é simples. Quando a gente fala de investimento social privado, a gente fala de resultado, né? O que a gente entrega de mudança no cenário, mas a gente também fala de contrapartida, porque muitas vezes quem é o investidor, a grande contrapartida dele, por exemplo, é melhorar o relacionamento com a comunidade do entorno, porque as empresas precisam de uma coisa importante que chama licença social para operar, e que isso nenhum dinheiro compra. O que compra é relacionamento. Então, quando a gente faz o nosso pitch, eu acho que a gente precisa mostrar qual é a contribuição que a gente tem para a estratégia da organização para obter e manter a licença social para operar. E aí a nossa contribuição, além de transformação social, é como a gente comunica isso para o nosso entorno. E aí que eu acho que precisa colocar a importância das contrapartidas que a gente apresenta, que é muito mais do que o logo da empresa dentro do seu site. E isso, acho que em muitos casos, é super importante. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Bom, Karen. Karen sempre sábia nas suas palavras. Marlon? Eu queria só pegar um gancho do que a Karen falou, que eu acho que, enfim, trabalhei nos últimos 10 anos em organizações do terceiro setor diversas, e eu acho que... E também fez um MBA voltado para organizações do terceiro setor, e a dor de muitas delas, especialmente dos gestores, era como definir resultados e impacto, né? E isso
é uma coisa que é muito importante, assim, como que a gente quantifica. Porque não dá para a gente dizer assim, olha, preciso que você doe para minha ONG 500 mil porque eu vou fazer uma criança feliz. Não, isso não é motivo para alguém te doar qualquer dinheiro que seja, quem dirá 500 mil. Então, assim, um trabalho que a gente foi fazendo na CPM ao longo desses pelo menos 10 anos que eu estou nela, que eu sou voluntário hoje, a gente foi quantificando coisas, né? Então, por exemplo, quantas horas de aula o aluno tem? Quantas horas são doadas pelo voluntário? Se a gente tivesse que pagar um voluntário, qual seria o valor? Quanto custa um aluno da CPM? Qual é o resultado que a gente atinge com esses estudantes quando eles se formam? Eles conseguem gabaritar uma prova do Enem de inglês? Eles conseguem acesso à universidade? Eles conseguem fazer um programa de intercâmbio? Eles saem de lá empregado? Quantos saem empregados? Essas coisas são o que são tangíveis para a gente que trabalha em organizações sem fins lucrativos, né? Porque quando a gente fala isso para a pessoa, eu falo assim, tá, estou te doando dinheiro, não tem um retorno financeiro, né, como uma empresa, né, de impacto ou qualquer coisa do tipo, mas é preciso saber o que de fato esse dinheiro que eu estou doando vai fazer na vida da pessoa. Então, acho que isso precisa estar muito bem definido para dizer assim, com esse dinheiro a gente vai fazer com que esse estudante vai fazer um intercâmbio de não sei quanto tempo. Enfim, e aí cada um adapta a realidade da sua organização. Mas eu acho que é super importante ter isso em mente, como que a gente traz números, né? E como que esses números podem ser utilizados a nosso favor quando a gente vai tentar captar recursos, que é o que a gente está especificamente falando aqui hoje. Nai? Oi, Cristina. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Boa tarde, tudo. pessoal. Muito Boa bom, Marlon, tarde. ter comentado isso, né? Por exemplo, eu sou da área de finanças, né? Então, eu sou gestora financeira do Instituto Mar Adentro. A gente trabalha a parte mais ambiental, né? A gente tem uma parte, assim, que é também social, mas é mais a educação ambiental, né? Que a gente leva peça infantil para as escolas, principalmente públicas, quando a gente consegue aí um patrocínio, né? Para levar a conscientização do lixo. Mas o foco mesmo, assim, da ONG é a pesquisa, né? Então, e é importante o que o Marlon falou, porque essa parte, assim, que é intangível, muitas ONGs já fazem isso, né, para colocar um balanço social. É exatamente você fazer isso, a gente já colocou também no nosso balanço, até para mostrar para os patrocinadores o que a gente deixou de ganhar com essa mão de obra, né? Aí você coloca, ela não dá um impacto, assim, ela é uma linha que entra e sai no balanço, né? Porque você tem mas só para ter ali demonstrado. Muitas das vezes essas demonstrações elas são auditadas e aí traz mais confiança para esses investidores, né? Quando o balanço é auditado, quando já tem uma assinatura já é válida, quando é auditado, e ter essa informação no balanço é muito importante. Muitas das ONGs não têm essa ideia, não consegue mensurar isso, né? E é algo bem positivo mesmo. Eu não sei se do alguma valor do ONG aqui já voluntariado, né? faz, né? Eu não sei se alguma aqui já faz, que é do voluntariado mesmo. Qual o valor dessa hora? Vezes o X de voluntariado. Registra isso no balanço quando você vai apresentar essas demonstrações contábeis, porque as demonstrações contábeis são um documento oficial, né? Das suas entradas e saídas, então isso vai trazer com certeza positivo, sabe? Pontos positivos. Isso não É um nem voluntariado, no caso do obrigatório. Marlon, é mais tangível até, porque você sabe quanto custa a hora daquele professor, quanto né? E aí isso faz uma média, aí tem que ter, lógico, um registro interno, né, assinado pelo presidente e tal, para ser um documento de suporte para a contabilidade, né? Inserir ali nas demonstrações contábeis. É isso que a Nay está falando, está lá no questionário que quem já fez, Eu preciso. última pergunta,
é o do voluntariado, onde a gente traz essa legislação, tem que ter o termo de voluntariado, tem que ter o Isso, isso. cálculo lá para contabilidade, é valor Ajuda de de mercado de custo. acordo com o serviço prestado de cada voluntário, né? Se cabe ajuda de custo, vai lá estar no termo, enfim. Quem já fez o questionário viu essa Eu parte aí ainda lá na não última consegui pergunta. chegar nesse ponto, mas está aqui para a gente conseguir, no máximo, assim, no iníciozinho de agosto. Eu ainda não vi. Mas é bom saber que tem essa Ah, questão. é muito importante. O que o Marlon trouxe, pelo que eu entendi, é mostrar, tangibilizar isso para o investidor, né? Pelo número de crianças que ele está doando, né? E mostrando essa contrapartida de voluntários que a organização tenha, mas nem todas as organizações têm voluntários, né? Tem organizações que conseguem ter, tem organizações que não, né? Não é uma verdade absoluta no terceiro setor, mas é muito Não, mas importante ter. sim, mas eu digo até numa sugestão de, por exemplo, pensando na questão do cidadão promundo, quando a gente vai falar, né? Eu já falei, enfim, muitas vezes durante muitos anos, a gente fala assim: você sabia que o Brasil está na 50ª, não sei qual Posição. colocação do índice de proficiência do inglês, só tem descido nos últimos 5 anos? Sabia que um estudante da CPM custa em torno de R$ 30 por mês? Isso é uma doação que você pode fazer caso você fosse pagar um curso de um aluno regular. Hoje ele custa R$ 500 para cima no Brasil, você consegue adotar um número de 10 alunos, caso você queira. Então, essas são coisas que, dependendo do com quem você vai falar, você pode, inclusive, colocar voluntariado ou não, se você tiver ou não tiver. Mas o importante que eu queria dizer é trazer números, né? Porque é isso, e Sim. quanto mais números, mais expressivo, mais brilho os olhos, né? E quanto menor a doação, é isso que o meu professor do meu mestrado fala. Como é que eu posso dizer? É que o mestrado é em inglês, às vezes eu me perco. É tipo, como que você faz o menor com mais... como que você demonstra máximo impacto com menos recursos? Então, é isso que os investidores, de certa forma, querem, né? Investir menos e ter o maior impacto possível. Faz todo sentido mesmo. Mais alguém quer contribuir, Natália? Eu queria, Cris, só que eu prometo que é a última coisa que eu vou falar. Mas é só para falar também que, além de tudo isso, a turma do Giló, por exemplo, a gente trabalha com uma questão chamada que é duplo impacto social, né? Então, o nosso carro-chefe hoje são projetos de educação inclusiva, voltado para as escolas da rede pública, mas a gente tem programas com escolas particulares e com empresas, né? Então, a partir do momento que a empresa contrata um serviço da turma do Giló, que é o grupo Todos Juntos, né? Este valor, ele automaticamente ele é revertido para que a gente adote uma escola pública. E aí, as empresas que fazem esse aporte, contratam esse serviço, eles também acabam colocando no impacto social deles esse impacto que a gente fez. Então, eu não sei se é de praxe isso, né? Em outras OSCs, né, em outras ONGs, mas o quanto isso para a gente tem surtido encaminhamentos para novos investidores, né? Porque eles conseguem colocar eles conseguem declarar para eles que quando eles contratam o nosso serviço, eles também conseguem atender o nosso público, gerando aí duplo impacto social. Eu vejo que isso não é muito comum nas OSCs, né? Mas isso tem trazido aí novos investidores e investidores potenciais. Então fica a dica para quem não sabe, inclusive é algo que a gente faz já há bastante tempo. Foi uma descoberta, né, que a gente fez ao longo desses 10 anos da turma e que tem gerado um impacto muito positivo. Então, só queria falar que, para quem não sabe, esse duplo impacto social é algo que chama muita atenção dos investidores. Aí você faz um pitch deck colocando isso, aí é céu de brigadeiro. É de brigadeiro, bom. Muito bom. Obrigada pela contribuição. Alguém mais quer falar alguma coisa?
já está indo para os minutos finais. Beni, com tudo isso de colaboração que a gente recebeu aí, você tem alguma palavra final para nos passar? Eu acho que esse é o objetivo, é instigar a refletir e pensar sobre, né, o seu caso e como melhorar o pitch, né? Acho que esse é o objetivo de hoje, como otimizar a sua apresentação e como tentar conseguir esse investimento, né? Então, acho que tudo que foi trazido, eu acho muito importante. Eu acho que nem tudo se aplica para todo mundo, mas as reflexões se aplicam para todos. Então, queria agradecer a todo mundo aí por, por ter participado, por ter me ouvido aí também, e pelo convite também, Cris. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por compartilhar teus conhecimentos. Mais uma vez, o Anjos, muito parceiro da gente, né? Trocando esse conhecimento que, para mim, é fundamental para as organizações. A gente fica com uma lição de casa, então. Vamos combinar, Beni? De montar um roteiro de pitch de 5 minutinhos voltado aí para essa lição de casa que as organizações vão ter agora para os projetos deles, para em agosto montarem esses vídeos. E a gente, Combinado. eu e a Karen, nós vamos ser as receptoras. Vamos ver como a gente pode fazer. De repente a gente pensa, se troca, uma ouve um pega o pitch do outro e a gente pode pensar juntos, né, pessoal, para agregar, porque eu acho que conhecimento, se você recebe e não pratica, não recebeu, né? E a gente recebeu um conhecimento muito rico hoje, teve muitas trocas ricas também das pessoas que participaram, e tudo isso é um movimento que a gente está fazendo de ir para cima, ir para frente e ter cada vez mais os investimentos, né, acelerar os investimentos sociais nas organizações que estão membros da Engaja Brasil. Legal. E só reforçando, eu vou mandar para você nessa estrutura, lembrando que não é em pedra, né? Depende com quem você vai falar, depende do estágio que você está, depende qual que é, né, a sua empresa, então pode mudar a ordem, né? Isso fica a critério de vocês, tá? Isso é só mais um norte, assim. Certo. Combinado. Beleza? Vamos fazer uma foto final, só para a gente registrar esse evento, pode ser? Quem puder abrir a câmera. Aqui. Abrindo novas carinhas. Vou pegar de novo. Só um minutinho. E tem mais uma página aqui, peraí. Obrigada, pessoal, pela presença de todos. Beni, por compartilhar seus conhecimentos conosco. E a gente compartilha o vídeo aí com vocês, para quem quiser ver de novo também, tá bom? Combinado. Tchau, Obrigada, gente. Cris. Tchau, gente. Obrigada. Ok, obrigada. Tá bem, tchau, obrigada, boa tarde, tchau, tchau. Muito obrigado.